Olá, galerinha, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde, estejam também tranquilos. Estamos aqui, pessoal, em mais uma segunda-feira, né? Hoje, dia 7 de dezembro, entramos aí no último mês do ano, né? O último mês para fechar aí 2020, é o mês de dezembro, e vamos continuar, né, até o dia, a semana do dia 23 com as nossas aulas remotas, como assim determinou a Secretaria da Educação aí de Jardim de Piranhas. Então, estamos aqui em mais uma segunda-feira, a trabalhar ciências mais uma vez para os sextos anos, né? Continuando o nosso livro didático. Na semana passada, na nossa última aula, na última segunda-feira, nós fechamos a discussão sobre a unidade 3 do livro, falando sobre o processo de decomposição que acontece no solo. Vimos que é um processo muito importante, né? O processo pelo qual a matéria morta é transformada em matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica ela vai ficar depositada no solo, em particular no horizonte ó do solo, e ela é importante porque ela vai servir de alimento para as plantas, ou seja, ela mantém a fertilidade do solo. E vimos que os principais organismos responsáveis por esse processo de decomposição são principalmente bactérias e fungos que vivem no solo. Pois bem, hoje, pessoal, nós vamos adentrar uma nova unidade, uma outra unidade também muito importante dentro de ciências, que é a unidade 4. E a unidade 4, pessoal, ela vai abrir, essa unidade vai ser aberta no capítulo 1, discutindo um assunto muito importante e como também muito presente na nossa vida, que são a propriedade dos materiais. A gente poderia parar e se perguntar, como assim propriedade dos materiais? Do que os materiais são formados, por exemplo, como eles são formados e quais são as suas principais características, tá? Então isso é o que significa dizer propriedades de um material. Porém, entretanto, todavia, como nós sempre começamos os nossos tópicos, primeiro nós temos que aprender alguns conceitos, compreender alguns conceitos importantes para depois nós entendermos quais são as propriedades desses materiais. A primeira coisa é saber o que é matéria, que não é a matéria português, matemática, história e geografia, é a matéria para ciências, a matéria para física. Então, para as ciências, para o mundo científico, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Se possui massa, tem volume. Então, a primeira coisa que nós temos que saber para entender depois as propriedades dos materiais é saber a definição do que é matéria. Então, matéria é nada mais do que tudo aquilo que possui massa, se possui massa, possui volume, e se possui volume, ocupa um lugar no espaço. A gente poderia se perguntar, bom professor, mas então o que é matéria? Será que um copo d'água é matéria? É matéria. Por quê? Ele tem massa, tem volume e ocupa um lugar no espaço. Então ele é matéria. O vento, professor, o ar, será que o ar é matéria? É matéria. Por que é matéria? Ele possui massa, possui volume, se possui massa e volume, ocupa um lugar no espaço. Então, matéria nada mais é do que tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. E se ocupa um lugar no espaço é porque ele tem massa e ele tem volume. Ok? Entendido? Compreendido? Então, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. A matéria possui propriedades. Uma grande diversidade de propriedades. Porém, de forma geral, nós podemos dizer que a matéria vai possuir dois tipos de propriedades básicas. As chamadas propriedades gerais, que é o que vamos discutir hoje, e as outras chamadas de propriedades específicas de cada material. Mas antes de nós adentrarmos na discussão do que é propriedades gerais ou do que é propriedade específica, vamos entender primeiro o que são as propriedades da matéria. Como é que eu defino o que é ou o que são as propriedades da matéria? Vem aqui comigo, ó. Propriedade da matéria, ela é utilizada para classificar, para descrever e para conhecer os diferentes materiais que formam determinado objeto. Então eu pego lá uma caixa de sabão Omo, sabão em pó Omo. Eu vou, utilizando as propriedades da matéria, eu vou poder classificar ela. A embalagem é feita de quê? De papelão. O sabão Omo é feito de quê? A base de um produto químico. Serve para quê? Para lavar roupa. Então eu classifiquei esse material, esse produto, melhor dizendo, no caso do sabão Omo, a partir das suas propriedades. Então o que é uma propriedade da matéria? São informações que são utilizadas para classificar essa matéria, esse objeto,
para descrevê-lo, para se conhecer, é muito importante se conhecer os produtos, né? Para que serve, e diferenciar os materiais de que ele é formado. E as propriedades da matéria, como eu falei anteriormente, minha gente, ela pode ser classificada em dois tipos: as propriedades gerais e as propriedades específicas. Como eu falei também, vamos começar hoje estudando as propriedades gerais. E aí a gente poderia se perguntar, bom, já sei o que é propriedade, né? São características utilizadas para classificar, descrever, conhecer os diferentes materiais que formam a matéria. Mas o que seriam as propriedades gerais da matéria? O que seriam as propriedades gerais dos materiais? Vem aqui comigo, ó. São propriedades comuns a todos os corpos ou objetos. Então, aquelas propriedades que são comuns a todos os corpos e aos objetos são chamadas de propriedades gerais da matéria. E duas são as propriedades gerais da matéria. Ou seja, duas são as propriedades que são comuns a todos os corpos. E essas duas propriedades gerais são a massa de um corpo, que a gente já estudou, né? E o volume de um corpo. E por que elas são propriedades gerais, professor? Porque para ser matéria, tem que possuir massa e tem que possuir volume. Né? Possuindo massa e volume, ocupam um lugar no espaço. Isso quer dizer que tudo que é matéria, possui uma massa e possui volume. Por isso que essas duas grandezas físicas, né? Grandeza escalar física, são as propriedades gerais da matéria: massa e volume. Mas o que seria massa? Vamos relembrar, pessoal, o que é massa? Vamos lá. Lembra quando a gente falou sobre... a gente aprendeu a calcular o peso lá, quando a gente falava sobre gravidade, né? Então a gente viu que o peso é o que? É massa vezes a gravidade, né? Então, mais uma vez, a massa nos aparece aqui. Então, o que é a massa? A massa, pessoal, é uma grandeza física, uma grandeza escalar. Vamos lembrar lá atrás, né? O que é uma grandeza escalar? Aquela que não possui nem direção nem sentido, apenas uma unidade de medida. Muito bem, minha gente. Então, massa nada mais é do que uma propriedade física, né, que indica a quantidade de material de um corpo ou objeto. Ele vai indicar a quantidade de material. Então, por exemplo, eu pego lá um saco de arroz. O saco de arroz ele tem uma propriedade geral, que é o quê? Massa e volume. Qual é a sua massa? Normalmente 1 quilograma. O que é 1 quilograma? 1 quilograma é a unidade de medida utilizada para representar a massa. Utilizada por quem? Pelo Sistema Internacional de Medidas. Lembra dele? Sistema Internacional de Medidas, que mede a velocidade em metros por segundo, mede a massa em quilômetros por hora e mede a força em Newton, né? Então, massa nada mais é do que a quantidade, ela vai indicar a quantidade de material, né, que forma um corpo ou um objeto. E ela é representada pela medida do Sistema Internacional chamada de quilograma. Só que eu posso utilizar outra medida, pessoal? Posso utilizar grama, micrograma, tonelada, tudo isso representa massa. Porém, para o Sistema Internacional de Medidas, a que vale é o quilograma, representado pelo Q e pelo G, tá? Então, massa seria isso, tá? E volume? O que seria volume? Volume, pessoal, nada mais é do que a medida do espaço ocupado por um material. Então, por exemplo, eu pego lá uma quantidade de algo e coloco num determinado ambiente. Eu quero saber qual é o volume que aquele ambiente suporta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou encher aquele ambiente com água. Ele vai ocupar o espaço? Ocupa, né? Se ele ocupa espaço, é volume. E eu tenho como calcular, minha gente, o volume de um retângulo. Por exemplo, quero saber a quantidade de água que a caixa da minha casa pega. Tem como eu fazer isso? Tem. Simplesmente utilizando essa equaçãozinha simples aqui que diz: volume é igual a A vezes B vezes C. Onde A é a altura de um retângulo, B é a largura de um retângulo e C é a profundidade de um retângulo. Então, se eu tiver esses três valores, eu consigo calcular o volume, que é uma propriedade geral da matéria, de um retângulo, tá, pessoal? Nessa formulazinha aqui de um retângulo. Como a caixa d'água, a maioria delas é um retângulo, eu consigo calcular o volume que uma caixa d'água suporta de água, né?
como a água vai entrar lá dentro e vai ocupar o espaço, eu digo que a água ela ocupa um volume, e esse volume ele é dado, né, pelo Sistema Internacional de Medidas em ml, né, em mililitros, tá? Mas a gente pode usar também litro, né, centímetro cúbico, né? Normalmente a gente utiliza mais para água centímetro cúbico. Lembrando que 1 centímetro cúbico significa 1000 litros de água. Então, por exemplo, se uma caixa d'água tiver 3 centímetros cúbicos de água, quer dizer que ela pega 3.000 litros de água, tá? Então vamos resolver essa equaçãozinha rapidinho para a gente ver como é que aplica. Então, pessoal, vamos lá. Como é que a gente pode calcular o volume de um retângulo, né? Então, nós temos aqui um exemplo. Eu tenho um retângulo que ele tem aqui o comprimento, ele tem a altura e ele tem a profundidade. Eu tendo esses três valores, utilizando essa formulazinha simples aqui, eu consigo calcular, qual é o volume, né, de água, de areia, de ar que vai ocupar um determinado espaço. Porque é isso a definição de volume. Então, como é que eu faço? Quero calcular o volume desse retângulo. Vou aplicar essa formulazinha aqui básica. Ó. V é igual a A de altura, vezes B de largura, vezes C de profundidade. Então, vou pegar esses dados, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui V é igual a 10 vezes 20 vezes 8, que seria a minha profundidade. Então, o volume desse retângulo, né, vai ser de 1.600 centímetros cúbicos, tá? Isso seria o volume desse retângulo, 1.600 centímetros cúbicos. Professor, por que centímetro cúbico? Para volume, minha gente, no sistema internacional, o que eles utilizam é centímetro cúbico. Ah, mas eu quero aqui saber em litros. Eu sei que 1 centímetro cúbico equivale a 1000 litros. Isso quer dizer que 1.600 centímetros cúbicos equivale a 16.000 litros de água. Então seria o volume em litros de 16.000 litros de água. Tá? Então é dessa forma que a gente calcula o volume de um retângulo, ok? Entenderam? Espero que tenham entendido, tá, pessoal? Qualquer dúvida é só entrar em contato lá no WhatsApp, no privado, que a gente tenta tirar, ok? Então hoje a gente fica por aqui, né? Vamos devagarzinho trabalhando nas propriedades da matéria, tá? Espero que todos estejam bem, permaneçam bem, ok? Continuem se cuidando, pessoal. Repito mais uma vez, a pandemia não acabou, não passou, pelo contrário, ela está retornando. Então, continue usando máscara, continue evitando aglomeração, higienizando bem as mãos e o corpo, tá? Os sextos anos, mais uma vez, vamos fazer as atividades, faço esse apelo a vocês, ok? Desejo a todos uma boa e abençoada semana e até a próxima. Tchau!